Prepare-se, pois dentro de alguns instantes você não será mais o mesmo. Sinta que algo dentro de você está pronto para despertar. A maioria das pessoas vivem assim, no piloto automático. Acordam com o despertador, vestem o corpo, mas esquecem da alma. Dirigem, trabalham, conversam, mas não estão ali de verdade. Vivem em reação e não escolhem. Repetem os mesmos gestos, as mesmas emoções, os mesmos pensamentos, como se a vida fosse uma gravação em loop. Quando alguém vive no piloto automático, a mente está adiantada no futuro ou presa no passado, e o corpo apenas obedece. As emoções se tornam previsíveis, os pensamentos automáticos se repetem e a consciência adormece. A pessoa sente que o tempo passa rápido demais e, mesmo exausta, continua sentindo vazio. Você já se sentiu assim? Como se tudo em você estivesse funcionando, mas nada estivesse realmente vivo? Mas hoje algo muda, porque enquanto você ouve essas palavras, algo dentro do seu cérebro começa a se reorganizar. Você está sendo chamada para acordar da mente mecânica e reencontrar o seu centro consciente. E se eu te dissesse que ao assistir esse vídeo, você não será mais a pessoa que vive reagindo? Você se tornará alguém que cria, alguém que decide o que pensa, o que sente e como age. Porque este não é apenas um vídeo, é um processo de reprogramação mental suave e transformador. Continue comigo. Respire mais uma vez e você está prestes a atravessar o limite entre o automático e o consciente. E quando chegar ao outro lado, nada em você será igual. A neurociência tem uma explicação precisa e ao mesmo tempo poética para o que chamamos de piloto automático. O cérebro humano é uma máquina magnífica criada para economizar energia. Ele não desperdiça esforços com o que já aprendeu. Por isso, tudo que é repetido por muitas vezes, como pensamentos, emoções, comportamentos, acaba sendo transformado em um padrão neural. Imagine que dentro da sua mente existem estradas invisíveis. Cada vez que você pensa de determinada forma, sente da mesma maneira ou reage a um estímulo conhecido. Um pequeno feixe de energia percorre essa estrada, e quanto mais vezes esse feixe viaja, mais larga, mais rápida e mais automática essa estrada se torna. Com o tempo, o cérebro entende o seguinte: esse caminho é seguro. Vamos continuar por aqui? E então, sem perceber, você deixa de escolher. O cérebro escolhe por você. Esse é o modo piloto automático da mente. Uma sequência de respostas neuroquímicas previsíveis que se repetem porque o cérebro acredita estar te protegendo. Ele não quer gastar energia com o novo. Ele quer te manter vivo, mesmo que isso signifique te manter preso. Preso no conhecido, preso na repetição. E é curioso pensar que esse mecanismo foi um dia essencial para a sobrevivência. A repetição de padrões garantiu que nossos ancestrais reagissem rápido diante do perigo. Mas o mesmo sistema que um dia nos salvou, hoje pode nos limitar.
porque o cérebro não diferencia perigo real de desconforto emocional. Se algo é desconhecido, ele evita, e ao evitar o novo, ele reforça o velho. Assim, o passado vai sendo projetado no presente como um holograma, e você passa a viver dentro dele. Pense nisso. Quantas vezes você acordou pensando nos mesmos problemas de ontem? Quantas vezes reviveu uma conversa mental, repetindo o mesmo diálogo que nunca existiu fora da sua cabeça? Esses pensamentos disparam os mesmos químicos no corpo, e com o tempo o corpo começa a sentir o passado como se fosse o agora. O corpo se torna a mente e o hábito se torna identidade. Quando isso acontece, a emoção antiga se torna familiar e a familiaridade passa a ser confundida com segurança. Mesmo que doa, mesmo que te sufoque, você continua repetindo o padrão, porque é o que o seu cérebro conhece. E o conhecido é o que ele entende como vida. Mas há algo maior. A mesma mente que te prende é a que pode te libertar. Porque dentro do cérebro existe um poder chamado neuroplasticidade, a capacidade de criar novos caminhos, novas sinapses, novas realidades. E ela se ativa toda vez que você leva a atenção ao momento presente. O presente é o único lugar onde o cérebro aprende algo novo. É aqui que a mudança começa, quando você observa seus próprios pensamentos sem se fundir a eles. O cérebro precisa interromper o padrão automático para processar essa nova informação. Nesse instante, você está reconectando o córtex pré-frontal, região associada à consciência, à decisão e ao livre-arbítrio. Você começa a tirar o poder das redes inconscientes e devolve o controle à sua presença. Perceba como é simples e poderoso. A simples atenção plena é uma força neuroquímica capaz de alterar a estrutura do seu cérebro. Quando você observa um pensamento, você deixa de ser ele. Quando você observa uma emoção, você se torna maior do que ela. E quando você escolhe uma nova resposta, você cria uma nova sinapse. Cada observação consciente é um tijolo novo sendo colocado em um caminho que ainda não existia. E esse caminho precisa ser trilhado. No começo, ele é estreito, incerto. O cérebro ainda tenta te puxar de volta para a estrada antiga, aquela da reação, do medo, do controle. Mas quanto mais você repete o novo estado de consciência, mais real ele se torna. Você começa a reagir diferente, a sentir diferente, a pensar diferente. E o cérebro, obediente, começa a mudar. Lembre-se, neuroplasticidade não é teoria, é prática. A cada pensamento novo, o cérebro reconstrói parte de si. A cada emoção elevada, como gratidão, amor, presença, o corpo recebe uma nova assinatura química e pouco a pouco a velha mente se dissolve. Então, se você quer sair do piloto automático, não é sobre forçar, é sobre perceber. Perceber quando você está reagindo, perceber quando está repetindo, perceber quando está apenas sobrevivendo. Porque cada percepção é um raio de luz atravessando a névoa da inconsciência. E toda vez que você ilumina o que estava oculto, o velho programa perde força e o novo, o consciente, o criador, ganha espaço. Agora, enquanto você ouve essas palavras,
Perceba como parte de você já começa a observar. Você ouve de um novo lugar, mais desperto, mais atento, mais presente. E é nesse estado que a reprogramação acontece. Você não precisa entender tudo, precisa apenas estar aqui, porque é aqui que o cérebro se reescreve. E quanto mais você ouve essas informações, mais essa transformação se aprofunda. Você não está mais no automático, você está reaprendendo a estar vivo. Agora, se permita parar, simplesmente parar. O mundo lá fora continua girando, mas neste momento o tempo é seu. Você pode fechar os olhos se quiser, ou apenas suavizar o olhar, enquanto ouve a minha voz. Respire lentamente, inspire, segure o ar por um instante e solte devagar, como se cada respiração te conduzisse a um estado mais leve, mais profundo, mais consciente. Imagine que à sua frente há uma porta luminosa. Ela pulsa em tons dourados e suaves, quase como se respirasse junto com você. Atrás dessa porta está o seu cérebro, o espaço invisível onde nascem seus pensamentos e emoções. Você coloca a mão sobre a maçaneta e sente o calor. É o calor da energia vital que flui dentro de você. Quando abre a porta, é como se entrasse no interior da sua mente. Há um corredor longo e de cada lado há imagens projetadas nas paredes como hologramas. Essas imagens mostram fragmentos da sua vida, momentos em que você reagiu no automático. Palavras ditas sem pensar, emoções repetidas, rotinas mecânicas, promessas que não se cumpriram. Observe sem julgamento. Essas cenas não são você. São apenas programas que o seu cérebro rodou enquanto tentava te proteger. Enquanto observa, perceba que todas essas imagens estão cobertas por uma névoa acinzentada, símbolo da inconsciência. Ela representa o piloto automático, uma névoa que te impede de ver o agora com clareza. Mas à medida que você continua respirando, algo muda. A luz dourada da consciência começa a se espalhar a partir do seu coração. Ela atravessa o corredor, toca as imagens e a névoa começa a se dissipar. Cada respiração sua é como uma brisa que limpa o espaço interno da sua mente. Agora, lá no fundo do corredor, você vê um espelho grande, dourado, sereno. Você caminha até ele e, conforme se aproxima, percebe algo extraordinário. No reflexo, não está a pessoa que repete, está a pessoa que desperta. Observe essa versão de si mesmo, de si mesma. Ela respira de forma diferente. Tem uma presença calma, um olhar profundo, uma leveza natural. É o você consciente, o você que cria a própria realidade. Sinta o magnetismo dessa versão. Ela não luta contra o mundo, ela o compreende. Ela não reage, ela escolhe. E quanto mais você observa, mais sente que essa presença está viva dentro de você. Agora, aproxime-se do espelho. Toque o reflexo.
e veja como ele se dissolve em luz. Essa luz dourada se expande, entra pelo seu corpo, preenche o coração, os pulmões, os ombros, o rosto, o cérebro. Você sente um calor suave percorrendo cada célula. É a energia da consciência te reconectando com o agora. A luz chega à sua cabeça e você pode visualizar seu cérebro se iluminando por dentro. Cada pensamento automático, cada reação inconsciente começa a se apagar, como um circuito antigo sendo desligado, e ao mesmo tempo novos caminhos luminosos começam a se formar, novas conexões, novas escolhas, novas possibilidades. Você não é mais o programa, é o programador. Agora diga, como uma afirmação que se grava no mais profundo do seu ser. Pode ser de forma silenciosa, apenas com pensamento. Eu escolho estar desperto. Eu escolho pensar diferente. Eu escolho criar a minha realidade. Eu escolho agora. Repita de forma lenta. Cada palavra tem um peso energético. Elas são comandos que seu cérebro reconhece. E quanto mais você repete, mais ele entende. É hora de mudar. Enquanto a luz continua pulsando dentro de você, imagine o seu corpo como um campo elétrico. Sinta a energia circular entre o coração e o cérebro, subindo e descendo, criando um fluxo harmônico. Você entra em coerência, o estado em que mente e corpo trabalham juntos, alinhados, despertos. Agora, visualize-se no seu dia a dia, agindo de forma diferente. Acordado pela manhã com consciência, você sente o ar, o som, o toque. Fala com calma, ouve com presença. Deixa que a vida se movimente, mas permanece ancorada em si. Veja as pessoas à sua volta reagindo à sua nova energia. Você não é mais empurrado pela pressa, pela culpa, pelo medo. Você se move com clareza e perceba o quanto isso muda tudo. Quando você está desperto, o mundo reage de outra forma. As situações que antes te desequilibravam agora parecem menores. O tempo desacelera. Você começa a sentir que a vida acontece através de você e não contra você. Permita-se permanecer nesse estado por mais alguns instantes. Respire e sinta. Você não está mais no piloto automático. Você está aqui, inteiro, inteira, presente, conectado, conectada. E agora que você chegou até aqui, saiba, essa luz que despertou dentro de você não se apaga quando o vídeo termina. Ela fica, ela se expande, ela cresce cada vez que você escolhe estar consciente. Cada vez que você volta a este canal, cada vez que você escuta uma nova mensagem, um novo vídeo, uma nova voz que te lembra quem você realmente é. Você pode sentir algo mudando no seu corpo, um alívio, uma clareza, uma sensação de que algo antigo se dissolveu. E é verdade,
o velho circuito automático perdeu força e a sua consciência, essa energia silenciosa e profunda, acabou de nascer novamente. E se você deseja uma transformação maior, aqui no comentário fixado nesse vídeo tem uma proposta para você. Agora que você começou a sentir a diferença entre reagir e escolher, é hora de treinar o seu cérebro para viver desperto. Sim, é isso mesmo, treinar. Porque consciência não é um evento mágico, é uma prática diária. E quanto mais você pratica, mais o cérebro aprende. Mas ele entende que a consciência é o novo normal. Então, vamos caminhar juntos? 3 exercícios, 3 portais, 3 maneiras simples e profundas de reprogramar a mente para o agora. Bom, o primeiro exercício é da pausa consciente. A maioria das pessoas reage sem pensar, mas o cérebro precisa de apenas 3 segundos de silêncio para se reconectar ao presente. Esses 3 segundos são um portal para o despertar. Na próxima vez que algo te provocar, uma mensagem, uma fala, uma lembrança, pare, respire fundo, conte em pensamento 1, 2, 3. Nesse microespaço, algo acontece. O seu cérebro sai do modo automático e volta para o controle consciente do córtex pré-frontal, a região responsável pelas decisões, empatia e autocontrole. 3 segundos parecem nada, mas são tudo, porque nesse breve intervalo o circuito antigo perde força e um novo padrão começa a nascer. É como se o cérebro respirasse junto com você, reorganizando sua energia e te perguntando: você quer reagir ou quer responder? Esses segundos mudam destinos, evitam discussões, reprogramam relacionamentos e quanto mais você repete, mais natural se torna. Até que um dia a pausa deixa de ser esforço e passa a ser sabedoria corporal. Você aprende a viver entre o impulso e a escolha, e é ali, nesse espaço, que mora a liberdade. Agora vamos para o exercício 2, o exercício da observação interna. Feche os olhos por um instante. Imagine que há uma cadeira dentro da sua mente. Sente-se nela e observe os pensamentos passarem como se fossem nuvens no céu. Você verá ideias surgindo, memórias antigas, críticas, medos, expectativas. Mas o segredo é simples, não lute contra elas. Apenas observe. Você não é o pensamento, você é o espaço onde ele acontece. A neurociência chama esse estado de metaconsciência. Quando o cérebro deixa de estar fundido com um conteúdo mental e passa a se perceber pensando. Nesse momento, novas regiões cerebrais entram em ação. Ao observar, você interrompe o ciclo químico do estresse. O corpo entende que está seguro e o cérebro volta a operar em ondas alfa, o estado da calma criativa. Você começa a experimentar uma clareza que antes parecia impossível. Faça isso algumas vezes ao dia. 5 minutos já são suficientes. Observe o que você sente. Observe o que pensa. Observe o que quer controlar. E, gentilmente, libere. O observador desperto
é o antídoto da mente automática. E quanto mais você observa, mais você descobre algo extraordinário. A mente não é um inimigo. É apenas uma criança desatenta que precisa ser guiada com amor. Agora vamos para o exercício 3, o exercício do agora expandido. O terceiro exercício é o mais simples, porém o mais transformador, porque ele devolve ao corpo aquilo que ele esqueceu, o direito de estar aqui. Durante o dia, escolha momentos comuns, como escovar os dentes, caminhar, lavar as mãos, preparar o café, e faça tudo de forma consciente. Sinta o toque da água, o som, o cheiro, a temperatura, o ritmo. Perceba o que antes passava despercebido. Quando você faz isso, o cérebro muda o foco da rede do modo padrão, aquela ligada à divagação e lembranças automáticas, para a rede executiva central responsável pela atenção plena. Você literalmente está reconectando o cérebro com o corpo. E quando mente e corpo se alinham no mesmo tempo, o agora, surge o estado de coerência neural. É aqui que o piloto automático começa a morrer, porque o corpo volta a sentir segurança no presente. Ele deixa de viver as memórias químicas do passado e começa a experimentar o agora como prazer. O prazer de estar vivo. Faça isso todos os dias. Transforme o comum em ritual. Tome banho sentindo a água purificar não apenas o corpo, mas os pensamentos. Caminhe como se cada passo fosse um lembrete de que você existe. Respire como se o ar fosse a prova de que o universo ainda acredita em você. A mente adormecida teme o silêncio. A mente desperta o transforma em poder. Esses 3 exercícios são simples, mas juntos formam um treinamento de reprogramação mental consciente. Pausar, observar e sentir o agora são as 3 chaves que desligam o modo automático e acendem o modo criador. No início, o cérebro vai resistir. Vai tentar te distrair, justificar, esquecer. Mas toda vez que você o traz de volta, você está, na verdade, ensinando uma nova forma de existir. E com o tempo, o piloto automático não tem mais energia suficiente para comandar sua vida, porque o seu foco, o combustível da mente, está sendo realimentado pela presença. Repita comigo em silêncio. Eu sou o observador da minha mente. Eu escolho a consciência. Eu volto para o agora. Essas frases são mais do que palavras, são chaves neurológicas. E quanto mais você as pratica, mais o seu cérebro entende que a nova identidade, a do ser consciente, é o seu lar natural. Agora respire, sinta o ar entrando e saindo. Note como algo dentro de você está diferente, mais calmo, mais leve, mais consciente. Você acabou de atravessar um portal. O portal entre viver e estar realmente vivo. A mente automática sobrevive. A mente desperta vive. Talvez até este momento você tenha acreditado que mudar era difícil, que precisava de grandes passos, de muito tempo, de alguma força fora de você. Mas o que você acabou de provar e sentir é que a mudança começa quando você volta a si,
A transformação não acontece fora, acontece aqui dentro, dentro do silêncio que se abre quando você observa. Durante anos, talvez você tenha se confundido com os seus pensamentos, acreditando nas histórias da mente, reagindo a velhos medos como se fossem verdades. Mas agora, neste instante, você pode sentir. O observador está desperto. Você está consciente de si. E consciência é o ponto final de toda prisão mental. Perceba, a pessoa que apertou o play neste vídeo já não existe. Ela começou a se dissolver no instante em que você decidiu ficar até o final. Porque quando alguém escolhe ouvir até o final, não está mais buscando distração, está buscando cura. E cura é presença, e cura é o agora. Você começou este vídeo sendo alguém que repetia e está terminando como alguém que escolhe. E essa é uma diferença profunda, porque o mundo continua o mesmo lá fora, mas você já não o vê com os mesmos olhos. Agora há uma pausa entre o impulso e a reação, entre o medo e a resposta, entre o ruído e o silêncio. Essa pausa é o seu novo poder. É nela que mora a consciência, a sabedoria e a liberdade. E cada vez que você retornar a ela, cada vez que respirar e observar, estará fortalecendo essa nova versão de si mesmo. A versão que sente, entende, cria e decide. A versão que não vive mais em função do passado, mas que escreve o presente com intenção. Sinta orgulho do que acabou de fazer. Poucos escolhem despertar. A maioria prefere continuar dormindo, acreditando que não há tempo, que é tarde demais, que é só jeito de ser. Mas você não, você escolheu abrir os olhos. E o simples ato de escolher te coloca entre os raros que reconhecem que a consciência é o verdadeiro luxo da alma. Agora, imagine seu futuro a partir desse novo estado. Visualize o seu dia, que começa em silêncio, sem pressa. Você levanta, sente o chão sob os pés, a água que toca a pele, o som do mundo desperto. E antes de qualquer tarefa, você sente: eu estou aqui. Essa simples frase muda tudo, porque quando o cérebro reconhece presença, o corpo obedece. A energia volta, a mente se realinha, a vida responde. E quando você perceber, o externo começa a se transformar também. Situações que antes te drenavam, agora se dissolvem. Pessoas que antes te irritavam perdem o poder de te tirar do eixo. Você começa a atrair o que vibra no mesmo campo da consciência que está construindo. O que você sente agora, essa calma, essa clareza, é o que os antigos chamavam de retorno ao ser. E isso é o que o seu cérebro mais precisava aprender, que ele não é o comandante, mas o instrumento da sua presença. Você é a consciência que usa o cérebro, não o contrário. E quando essa ordem se restabelece, a harmonia interna volta. A partir de hoje, você vai perceber algo sutil, mas profundo. Certos pensamentos antigos tentarão voltar. Eles baterão à porta, sussurrando velhas histórias. Mas você não precisa lutar com eles. Basta reconhecer e respirar. Toda vez que você respirar, o corpo lembrará: eu não sou piloto automático, eu sou o piloto. Essa é a nova programação que começou a se gravar em você.
E quanto mais você ouvir mensagens como esta, mais ela se fortalecerá. O cérebro aprende por repetição, a alma por emoção, e quando a emoção e repetição se unem, nascem uma nova realidade. Você escreve a sua, e se chegou até aqui, não foi por acaso. Há uma inteligência maior que te guiou, o seu próprio chamado interno. E esse chamado nunca mais vai se calar. Ele vai sussurrar em momentos de dúvida, vai te lembrar de voltar ao agora, vai te convidar para o próximo passo. E o próximo passo está logo à frente. Em cada vídeo deste canal, em cada mensagem de despertar que você escolher ouvir, porque o lado que você esconde não é apenas um canal, é um espelho, um espaço para que você se reencontre, se cure, se reprograme. Portanto, antes de sair, faça uma promessa silenciosa a si mesmo. Eu escolho permanecer desperto, eu escolho nutrir a minha consciência, eu escolho continuar o meu despertar. E quando você sentir o impulso de voltar para o automático, volta aqui. Deixe-me te lembrar com uma nova mensagem, com uma nova prática, com uma nova luz. Cada vídeo é um degrau e cada degrau te leva a um novo nível de clareza, presença e amor próprio. Agora respire profundamente, sinta o ar entrar como uma nova energia e sair como tudo que não serve mais. O seu cérebro aprendeu algo novo e ele vai lembrar, porque toda vez que você volta para o presente, a vida volta a fluir. E lembre-se, a pessoa que vive desperta não é quem busca controlar tudo, é quem aprendeu a estar em paz com o que é. Você acabou de se tornar essa pessoa. Volte sempre a esse espaço. Ouça novamente e compartilhe com quem precisa despertar também. E permita que o seu cérebro, o seu coração, continuem aprendendo o caminho da consciência, porque a partir de agora você não vive mais no automático, você vive acordado e o despertar acabou de começar.